É tão bom ter você aqui e todos juntos a sorrir. Nossa aula vai começar, muita atenção para estudar. É tão bom ter você aqui e todos juntos a sorrir. Nossa aula vai começar, muita atenção para estudar. Olá, meus amores, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de português dessa semana. Estejam preparados e organizados com os materiais escolares. Vamos utilizar agora, crianças, o livro didático de gramática, ok? Então, já pega aí rapidinho o livro de gramática, lápis e borracha também, ok, crianças? Então, já vou agora apresentar para vocês a nossa aula de hoje. Muita atenção, muita empolgação também com a nossa aula de agora. Vejam só, meus queridos, de olho aí na telinha, tá? Vejam só a nossa agenda de hoje. Vamos utilizar o livro de gramática apenas. Para a sala, nós estaremos realizando as atividades desse livro nas páginas 92, 93 e 94, e para casa será esse mesmo livro nas páginas 95 e 96, ok, meus amores? Agora vamos começar. Abra um livro na página 92, o livro de gramática, na página 92, ok, crianças? E vamos relembrar sobre esse assunto sobre frase e sinais de pontuação. Nós iniciamos sobre esse assunto nas aulas passadas de português. Nós aprendemos um pouco sobre esses sinais de pontuações em algumas frases, sobre a utilização desses sinais, o significado, e vamos estar reforçando, ampliando e relembrando sobre esse conhecimento. Então, crianças, acompanhem aí de casa. Vamos iniciar com a leitura do texto Gato Malandro. Eu vou ler daqui, você acompanha aí da sua casa, lendo também, de olho no livro, de olho na telinha, e vamos lá. Gato malandro. Um gato estava caçando um rato. Depois de muita correria, o rato escondeu-se em sua toca e escuta um latido. Au, au, au! Pensando que estava salvo, o rato sai da toca e o gato o abocanha. Antes de ser engolido, o rato pergunta para o gato: Mas e o cachorro estava aqui? E o gato: Pois é, meu filho. Hoje em dia, quem não fala dois idiomas não sobrevive. Então, crianças, vejam só, é uma história bem engraçada. Por quê? Porque o ratinho ele foi enganado, né? Ele foi enganado pelo gato. O gato, ele se fez passar de cachorro, ele imitou o latido de um cachorro para enganar o pobre do ratinho, coitado. Ele pensou que realmente era um cachorro, saiu da toca e o gato, ó, abocanhou. E não deixe de ser uma história engraçada. Então, crianças, vejam só, analisem bem, vejam só, observem bem essa história. Ela está dividida, ela está separada aí, na verdade está escrita em parágrafos. Nós aprendemos que os parágrafos iniciam com letra maiúscula, sempre com o espaço dos dois dedinhos. Nós observamos também que nesse texto temos aí fala dos personagens. Lembram que na fala dos personagens também temos sinais de pontuações. Os dois pontos indicam que alguém vai falar, que algum personagem da história vai falar. E o travessão, esse tracinho,
no início do parágrafo, indica o quê? A fala do personagem, indica que o personagem está falando. Então, percebam aí esses sinais de pontuações, a estrutura do texto. E agora nós vamos para a atividade dessa referente também a essa história, a esse texto, e ao mesmo tempo nós vamos estar estudando sobre o assunto de hoje, frase e sinais de pontuações, ok? Crianças, ainda na página 92, questão 1. Esse texto, crianças, vocês acham que é o quê? Uma fábula, uma piada ou uma notícia? O que vocês acham? Só tem uma resposta correta. Devemos marcar o X dentro do quadrinho da resposta correta. Então, esse texto, crianças, é uma piada. Vocês perceberam que a história é um pouco engraçada? Não é uma fábula, porque nós aprendemos que fábula, ao final dessa história, da fábula, traz uma moral, traz uma lição de vida, um ensinamento. E nesse texto não tem. Também não é uma notícia. Então, logicamente, é uma piada. Então, marca o X aí no quadrinho da piada. Questão 2. Releia esta frase do texto e observe a pontuação empregada. Crianças, vamos lá. Aí embaixo, dentro do retângulo, temos aí uma frase do texto que nós lemos. Inicia com travessão, quer dizer que é uma fala de um personagem. Mas e o cachorro que estava aqui? Observe, crianças, a frase é uma pergunta. Então, letra A. Qual é o ponto que finaliza essa frase? Nós aprendemos. Quando trata-se de uma pergunta, nós utilizamos qual sinal de pontuação? Ponto de interrogação, isso mesmo. Sempre em frases que representam perguntas, sempre no final da pergunta, nós temos o ponto de interrogação. E então, letra B, essa frase vai indicar o quê? Uma afirmação, uma exclamação ou uma interrogação? Logicamente, né, crianças, que é uma interrogação, vai indicar uma interrogação. Por quê? Porque é uma frase interrogativa, pois tem o ponto de interrogação, esse ponto que parece uma cobrinha com um pontinho embaixo. Então, crianças, vejam as respostas da questão 1 e da questão 2, ok? Então, vamos agora para a questão 3. A questão 3, crianças, está na página 93. Página 93. Releia outra frase do texto e observe novamente a pontuação empregada. Então, crianças, vamos ler outra frase do texto. Um gato estava caçando um rato. Ponto final. Então, qual é a intenção dessa frase? Crianças, vamos analisar bem. Essa frase não representa uma pergunta. Essa frase não está expressando nenhum sentimento, nenhuma emoção. Essa frase não está negando nada. Não temos aí nenhum registro da palavra não, nem da palavra nunca. Então, logicamente, a intenção dessa frase é uma afirmação, é indicar uma afirmação, uma declaração. Estou afirmando. Quando eu falo, um gato estava caçando um rato, eu estou afirmando que o gato estava caçando um rato. Ponto final. É uma afirmativa. E nós aprendemos que em uma frase afirmativa, sempre afirma algo e termina com ponto final. Então, na escrita, a pontuação indica para o leitor a intenção de quem escreve. Então, nós observamos a intenção pelo sinal de pontuação. Nessa frase, o sinal de pontuação é o ponto final.
E nós aprendemos que o ponto final, ele está em frases afirmativas e negativas. Como essa frase não está negando nada, então, logicamente, está indicando uma afirmação. Então, crianças, vamos aí para os quadros, vamos analisar aí esses quadros. Veja os quadros das frases e os sinais de pontuação. Primeiro, nós temos o ponto final, que é usado para indicar uma afirmação ou uma negação. Vejam aí o exemplo. O rato escutou um latido. Ponto final. Eu estou o quê? Afirmando que o rato escutou um latido. Simples assim. Então, é uma frase afirmativa, porque tem o ponto final e não está perguntando, nem está expressando nenhum sentimento de emoção, não está exclamando, não está negando. Então, é uma afirmação. O ponto final também é usado em frases negativas. Por exemplo, o rato não conseguiu fugir do gato. Ponto final. Percebam aí, crianças, que essas duas frases terminam com ponto final. Mas a frase de cima, o rato escutou um latido, é uma frase afirmativa. E a frase de baixo, o rato não conseguiu fugir do gato. Observem aí que tem a palavra não. Então, se temos aí a palavra não, é uma frase negativa e também termina com ponto final. Ponto de interrogação é usado para indicar alguma pergunta. Por exemplo, onde estava o cachorro? Vejam aí, crianças, o ponto de interrogação, que parece uma cobrinha com um pontinho embaixo. Estamos aí visualizando uma pergunta. Então, temos, logicamente, vai ser utilizado o ponto de interrogação no final da frase. Ponto de exclamação é usado para indicar surpresa, espanto, raiva, alegria, ou seja, expressa sentimentos e emoções. Exemplo: puxa, o gato falava 2 idiomas, o gatês e o cachorrês. Observem aí o ponto de exclamação no final dessa frase. Então, crianças, percebam aí que existem os diferentes tipos de sinais de pontuações que são utilizados conforme nós aprendemos. Se for uma frase afirmativa, na verdade, o ponto final, ele é utilizado em frases afirmativas ou frases negativas. O ponto de interrogação é utilizado no final de frases interrogativas, ou seja, de perguntas. E o ponto de exclamação é utilizado no final das frases exclamativas que expressam sentimentos e emoções. Vamos agora, crianças, para a página 94. Página 94, questão 1. Ligue cada frase à intenção que ela indica. Observem, crianças, que do lado esquerdo nós temos 3 frases. Vou lhe fazer uma última pergunta. Como você sabe? Essa resposta eu não sei. E do lado direito nós temos as palavras negar, perguntar, afirmar. Então nós vamos ligar cada frase dessa que está do lado esquerdo até a sua intenção que ela indica. Primeira frase: vou lhe fazer uma última pergunta. Ponto final. Quando eu falo essa frase, crianças, eu estou o quê? Afirmando. Eu estou afirmando que eu vou lhe fazer uma última pergunta, ponto final. Até porque, crianças, tem um ponto final. Então, logicamente, essa frase, ela vai indicar a intenção de quê? Vai indicar a intenção de afirmar. Porque eu estou apenas afirmando e tem um ponto final. Diferente da segunda frase. Como você sabe? Quando nós pronunciamos essa pergunta, logicamente, vai indicar a intenção de perguntar. E por que eu sei que é uma pergunta? Porque
tem o sinal, tem o ponto de interrogação no final da frase. E a última frase. Essa resposta eu não sei. Observem crianças que têm aí escrito a palavra não. E nós aprendemos quando a frase quando a frase possuir a palavra não ou a palavra nunca, vai ser uma frase negativa. Logicamente, vai indicar a intenção de negar. E termina com ponto final. Então, crianças, é muito fácil de identificar. Nós identificamos as diferenças dos tipos de frases, primeiramente pelos sinais de pontuações e pela intenção que a palavra indica. Então, quando a frase termina com ponto final, ela só pode ser afirmativa ou negativa. E nós percebemos a diferença claramente da afirmativa para a negativa. Por quê? Porque na frase negativa, nós temos sempre a palavra não ou a palavra nunca. E na frase interrogativa, tem o ponto de interrogação. E na frase exclamativa, tem o ponto de exclamação. Não é fácil? Muito fácil. Agora, crianças, vamos para a questão 2. Leia em voz alta estas frases. Depois complete os itens. Frase 1. Um gato tem mais de 1000 pelos. Ponto final. Frase 2. Um gato tem mais de 1000 pelos? Frase 3. Um gato tem mais de 1000 pelos. Observem, crianças, que até a maneira de ler a frase é diferente. Por quê? Por conta dos sinais de pontuações. O sinal de pontuação, ele faz com que ele faz com que a nossa leitura seja diferente. Por quê? A forma de nós lermos uma frase com ponto de interrogação é diferente da frase de lermos uma frase exclamativa. Por quê? Porque a frase interrogativa é uma pergunta. E a frase exclamativa está expressando um sentimento, emoção. Então, a maneira de falar, a maneira de ler é outra, é diferente. Eu vou ler novamente para vocês. E vocês também leem aí de casa. Frase 1. Um gato tem mais de 1000 pelos. Frase 2. Um gato tem mais de 1000 pelos? Frase 3. Um gato tem mais de 1000 pelos. Observem a diferença. E essa diferença, ela está nos sinais de pontuação. No sinal de pontuação. Então, vamos lá. Letra A. Na frase 1, a intenção é... Frase 1. Um gato tem mais de 1000 pelos. A intenção é afirmar. E foi usado o ponto final. Então, na frase 1, nós estamos apenas afirmando que um gato tem mais de 1000 pelos. Ponto final. Então, é uma frase afirmativa. Letra B. Na frase 2, a intenção é perguntar. E foi usado o ponto de interrogação. Um gato tem mais de 1000 pelos? Então, nós estamos fazendo aí uma pergunta. E, logicamente, como é uma pergunta, foi utilizado o ponto de interrogação no final da frase. E, logicamente, é uma frase interrogativa. Letra C. Frase 3. Um gato tem mais de 1000 pelos. Na frase 3, a intenção é expressar uma admiração, um espanto. Um gato tem mais de 1000 pelos. E foi usado no final da frase o ponto de exclamação. Então, logicamente, a frase é exclamativa. Então, criança, super fácil, né? Frase 1, nós temos uma frase afirmativa. Frase 2, nós temos uma frase interrogativa.
E na frase 3, nós temos uma frase exclamativa. Isso mesmo, crianças. E, finalizando a questão 2, marque com um X as respostas corretas. Nós temos aí 4 opções. As 3 frases têm a mesma intenção e o mesmo sentido? As 3 frases têm intenções e sentidos diferentes? A intenção de cada frase é marcada pelas palavras usadas ou a intenção de cada frase é marcada pela pontuação usada? Então, vamos voltar. Então, vamos lá. As respostas são: as 3 frases têm intenções e sentidos diferentes. Claro, crianças, vejam só, as 3 frases elas têm intenções diferentes. A primeira tem intenção de afirmar, a segunda tem intenção de perguntar e a terceira tem intenção de admirar, espanto, admiração, espanto. Então, logicamente, elas têm intenções e sentidos diferentes. E a outra resposta é o último quadrinho. A intenção de cada frase é marcada pela pontuação usada. Exatamente. E, consequentemente, possuem sinais de pontuações diferentes. Então, vamos relembrar. Ponto final é utilizado em frases afirmativas ou frases negativas. Frases afirmativas está afirmando algo. E frases negativas têm sempre a palavra escrita não ou a palavra nunca. Frases interrogativas expressam perguntas. E no final da frase temos o ponto de interrogação. E frases exclamativas expressam sentimentos e emoções e terminam com o ponto de exclamação. Muito fácil, crianças. E vocês acertaram tudo que eu tenho certeza, porque vocês são incríveis, vocês são brilhantes, vocês são maravilhosos, vocês são todos inteligentes. E eu tenho muita admiração por vocês, tenho muito orgulho de ser professora de vocês. Então, meus amores, nós encerramos por aqui a nossa aula de hoje. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem bem, não deixem de fazer atividades de casa e até a próxima aula.